a importância da autoestima. Você amar você mesmo. Você olhar para você mesmo com carinho, com respeito, porque se a gente não se ama, ninguém vai amar a gente, né? Essa é uma verdade. Não é só uma verdade do mundo espiritual, não. É uma verdade desse mundo mesmo. Porque se você não se trata com respeito, se você não sabe se colocar, se você não sabe se expor, se você não sabe falar, se você não sabe a hora de ficar em silêncio, a hora de dizer sim, a hora de dizer não, as pessoas não te respeitam. Então, para a gente ser respeitado por alguém, a gente tem que fazer um up em nós. Nós temos que ter amor por nós mesmos. Agora, a boa notícia é essa, né? Que se você não tem amor por você, você pode aprender a ter amor por você. Aprender a reconhecer o seu valor, aprender a olhar as coisas positivas que você tem. Isso se desenvolve. Antigamente, quando falava em autoestima, eu sempre pensava assim, roupa nova, coisas bonitas, um colar, uma maquiagem, uma arrumação de cabelo, alguém que é bem relacionado, que vai a festas, que vai a lugares, que vê pessoas, que tem grana para viajar. Eu achava que essas coisas levantavam a autoestima. E ao longo da minha vida, trabalhando como terapeuta, que você que está aí sabe que eu sou terapeuta, né? Trabalho há muitos anos com isso, amo o que eu faço, isso é natural na minha vida. Eu descobri que a autoestima não é só uma questão das coisas que você tem, das pessoas que você convive, do ambiente que você vai. É uma coisa sua. Porque se você não está bem com você, se você não está bem com o seu interior, não adianta você estar num lugar lindo, cheio de coisas lindas, se você está doente dentro de você. Se a tua emoção está perturbada, se os seus sentimentos estão negativos, se a visão que você está das coisas é complicada. Autoestima é um estado de espírito. Então, seja bem-vindo a esse live. É o momento de você compartilhar. Se você tem algum amigo, alguma amiga que você sabe que está meio ferrado lá, que está triste, chorando, chateado com as coisas da vida, compartilhe esse live. Marque o nome do cara lá, marque o nome da sua amiga lá, porque eu vou falar para você que está triste. Esse live vai ser especial para aquelas pessoas que estão meio desacorçoadas, meio intimidadas com a vida ou meio sem esperança. E as coisas são tão interessantes hoje, né? Eu tô aqui na minha casa, seja bem-vindo à minha casa. Eu tô aí na sua casa, peço licença para entrar aí com você. E eu estava agora há pouco trabalhando, eu fico sentada lá atrás, tem uma cadeira lá atrás, né? E eu estava sentada lá fazendo coisas, preparando coisas do meu curso, coisas dos grupos, né? Então eu acabo me preparando muito. Então às vezes você vê umas coisas bem bacanas que eu falo, você fala, nossa, que legal, né? Tem preparação, tá? Não preparo exatamente o live, mas eu me preparo para a vida, né? A gente tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que rezar, essas coisas boas, né? E eu estava lá. E aí, de repente, eu mexo no Facebook, sempre eu respondo alguma mensagem do Facebook durante o dia, e até eu estava avisando as pessoas que amanhã não vai ter o meu grupo de meditação, que acontece toda quarta-feira aqui no meu espaço em São Paulo. E aí eu ia fazer esse post, preparei e tal, vou fazer o post. Quando eu abri a minha timeline e apareceu um live meu de alguns minutos, tipo assim, 10 minutos, 15 minutos, eu não lembro exatamente, eu falando sobre esperança. E foi um dos primeiros lives que eu fiz. E aí tinham algumas pessoinhas que já estavam comentando, colocando comentários, né? Falei, nossa, como o tempo passa, passa e a mensagem continua atual. Porque quando daí eu fui ouvir, né? Porque eu fui me julgar. Questão de autoestima tem a ver com julgamento. Então, se você está aí participando desse live, eu queria dizer para você que esses lives que eu faço são como aulas, né? Eu compartilho meu conhecimento, eu falo das minhas experiências, eu ensino coisas e eu faço isso tudo de uma forma muito espontânea, muito tranquila, né?
E as pessoas que seguem o live têm um caderninho de notas, porque eu sempre falo muita coisa assim que vem como intuição, vem como canalização, vem como mensagens, e depois que passa, se você teve uma identificação com aquela informação, é legal depois você ler as suas próprias anotações a respeito do assunto, tá? Então você que está aí comigo, pega o caderninho de notas para você anotar. Nós estamos transmitindo Facebook e canal do YouTube junto. Então você pode estar me vendo no YouTube, você pode estar me vendo no Facebook. Quem ainda não assinou o canal do YouTube é legal, porque daí você pode assistir vários vídeos, coisas antigas. Tem muita coisa bacana que eu postei lá. Muitas meditações, muitos vídeos de meditação, tem muita coisa boa mesmo. Então não deixe de frequentar quando você tem um tempo. E aí coloca na timeline aí, coloca aí nos comentários, estou aqui pela primeira vez, que eu acho que vai ser bem legal você colocar que você está aqui comigo pela primeira vez. E aí da cidade onde você é. Eu já tive muitos casos, que eu sempre comento aqui, de pessoas que indicaram o vídeo para pessoas, né? Um amigo mandou, marcou o nome do outro lá, e aí essa outra pessoa teve grandes descobertas, hoje está fazendo um curso meu, está curtindo, está feliz de fazer parte dessa comunidade que a gente criou, uma comunidade online a favor do bem, do crescimento espiritual, da fraternidade branca, das meditações e do Ho'oponopono, que é um conhecimento sobre o perdão que eu trago em todos os lives, que eu compartilho com você. Então seja muito bem-vindo para a gente falar sobre autoestima. E como eu disse, muito interessante, né? Eu olhar na minha timeline pouco tempo antes de eu começar esse live e ver lá aquele meu live de quase um ano atrás falando sobre esperança. Achei tão legal, né? Porque autoestima tem um pouco a ver com esperança, né, gente? A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter coisas boas dentro de nós, acreditar em coisas boas, porque senão não dá para ter autoestima, né? A Maria Elizabeth Peretti pede boas vibrações porque ela está de cama. Maria Elizabeth, Deus abençoe você, que você receba muito amor, muita luz de todos nós que estamos aqui. Agradecemos a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso momento e mergulha, viu, Maria Elizabeth? Mergulha no Ho'oponopono, na música do perdão, que é uma música linda. Não sei se você já tem, se você já acessou, mas tem as meditações da Fraternidade Branca. Então vou começar esse live pedindo para a Lu, que está me acompanhando aqui, postar o link das meditações com a Fraternidade Branca, que é uma coisa que você pode fazer deitada na cama. Você pode estar lá deitada, realmente ainda convalescendo ou adoentada, sinto muito por isso, mas você pode deitada ouvir as meditações e deixar aquilo vir no teu coração, na tua alma, te limpando aos poucos e fazendo muito Ho'oponopono para você mesma, se perdoando por estar doente. A doença, como eu sempre falo e eu sempre ouvi dos mentores, é um chamado da alma. Quando a gente de alguma forma adoece, seja uma doença séria, seja uma doença mais ou menos corriqueira, a tua alma está falando assim: eu não estou feliz com o que eu tenho, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo, eu não gosto de coisas que estão acontecendo comigo, eu não estou feliz com pessoas. Então a nossa alma, né, nossa energia, ela não está em paz com aquilo que a gente está fazendo. Se a gente quer ter saúde, a gente precisa fazer as pazes com a gente e com o mundo em torno de nós. E aí entra o Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Para todas as coisas e para você mesmo, de forma mântrica, de forma muito conectada e muito espiritual. Então, quando a gente fala de autoestima, uma coisa que pesa contra a autoestima, e pesa muito, e eu tenho certeza que você está aí, você que está aí me assistindo, você já deve ter caído nessa autorroubada, que é você se julgar de forma muito pesada.
Então, quer ver o que estraga com a autoestima? O auto-julgamento. Você olhar para você e se detonar. E a gente tem esse hábito. Eu, você e humanidade, né? Eu vejo em mim, uma coisa que eu sempre vejo em mim. Tô mal, eu fiquei chateada com alguma coisa, ou eu fiquei cansada, né? Esses dias que vocês me acompanham, vocês sabem que eu estava viajando, daí vai de avião para cá, volta de avião para cá, aquela coisa cansativa, né? Porque é bonito, tem todo um glamour, mas tem uma canseira por trás que não é brincadeira, né? Daí quando eu cheguei, eu estava tão cansada, e aquela sensação, sabe, que se mistura o cansaço com o fuso horário, com, né, aquelas coisas de pouca oxigenação que tem no avião, né, todo aquele mal-estar, aquele desconforto. Nossa, como eu tô gorda. Primeira coisa que eu penso a meu respeito. Tô muito gorda, tô horrível, tô gorda, minha perna tá inchada, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Porque você tá muito mal. E aí a gente fica já entrando naquela energia que é baixo astral, nosso mesmo, tá? O baixo astral não é que vem um obsessor soprar no meu ouvido que eu tô gorda ou que eu tô mal. Eu tô olhando para mim e eu estou me julgando. Porque a minha energia ficou baixa, eu fiquei chateada, ou fiquei cansada, ou fiquei desnutrida de coisas bonitas, elevadas, né? De uma energia boa que eu coloco para mim mesma, eu tô vazia, eu tô lá, tô gorda, tô feia, tô ruim, tô mal, puxa, eu não sei fazer nada direito. E se você, nesta hora, você se soltar nesses maus pensamentos, coitado de você. E coitado de quem convive com você, porque você fica muito chato. Uma pessoa que está assim, ela é mala, ela é muito chata na convivência. Ninguém gosta de ficar com gente pessimista, com preguiça, com má vontade ou se achando feia. As pessoas gostam de ficar perto de pessoas que têm uma energia assim para cima, que está disponível para a vida, menos julgamento, mais fluidez. As pessoas gostam de ficar perto de quem é assim. E as pessoas não gostam de ficar perto de quem tem reclamação. Gente, tudo bem chorar, né? Mas chorar toda hora não tem coisa mais chata do mundo, né? Sabe aquela pessoa que você vai falar uma coisa, a pessoa já entra no boar, fala sério, né? Quem merece? Que a vida já tem lá suas dificuldades. As situações que a gente se desagrada, os desafios que a gente tem é o tempo todo. Então, em algum momento você está chateado, você está triste, ok, normal, né? Mas você está sempre aquela coisa. Lembra de um desenho? Tinha um desenho antigamente que tinha um personagem, não lembro de qual desenho que é, talvez vocês vão lembrar, que ele falava assim, ó vida, ó céus, né? Que ele só reclamava, tinha aquele apelo, ó vida, ó... Quem que gosta de ficar perto de um ser desse, que só reclama? Ninguém gosta, ninguém. Você não gosta de estar perto de alguém assim. Então você se policie, se equilibre. Se você vê que você está ficando meio baixaria, opa, calma, faça um autoexorcismo. Se limpe dessa energia, né? Eu vi algumas pessoas que têm um certo medo do Ho'oponopono, porque desperta algumas dores, desperta alguma consciência, você descobre que você tem raiva de certas coisas. É o processo do autoconhecimento. Meditação também faz isso. Às vezes você fica em silêncio dentro de você e aí você começa a descobrir que tem um monte de coisa fora do lugar dentro de você, né? E aí tem algumas pessoas que têm medo de olhar para isso. Que é como você entrar... Ó, meu gatinho chegando aqui. Xereta vai tomar da minha água. Vem cá. Vem cá, nada de tomar da minha água. Olha que mala. E você pode chegar num momento em que você começa a olhar para tudo isso e você não gosta do que você vê. Então a gente tem que ter autoestima suficiente também para olhar para nós mesmos e, assim, não gostar do que vemos. E aí entra o processo profundo da reforma íntima, que também existe, né, gente? E que também é possível e que também é muito bom de acontecer. Então não se detone. Quando você vê que você tem alguma coisa ruim, se observe. E eu acho que isso ajuda muito a gente no nosso caminho de vida. Autoobservação, escolhas, dar valor
ao que tem valor. Valorizar os bons momentos, valorizar as suas conquistas. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a nossa autoestima levanta. E aí a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais disponível, a gente tem vontade de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas, a gente tem vontade de ver lugares mais bonitos, né? A gente não pode depender tanto do sucesso ou do fracasso do mundo externo, né? Para a gente ficar feliz, a gente tem que trabalhar internamente essa felicidade. A Hermínia Eusébio pergunta no YouTube, né? Te amo de perdoar, como é que é? Tenho de me perdoar. Tenho de me perdoar por estar doente? Sim, amada, tem que se perdoar por estar doente. Eu acho isso interessante, muito interessante essa pergunta, porque às vezes quando você está doente, mesmo que seja uma doença pequena, como eu já expliquei aqui, às vezes é uma doença pequena, uma doença bobinha, e ela veio por uma desarmonia sua. Em algum momento você desarmonizou e a doença veio e se instalou em você. Tá? Então, quando você começa a fazer o Ho'oponopono para você mesma, é um processo muito importante você se perdoar por estar doente. Eu me perdoar pelos caminhos errados que eu fiz. Eu me perdoar por escolhas erradas que eu fiz. Por, sei lá, pessoas que eu ofendi, situações que eu criei, coisas que eu magoei, que foram embora da minha vida. Auto-perdão. Auto-perdão, muito amor para você mesma. E se você nesse momento não consegue ter muito amor por você, porque às vezes a gente vive uns momentos ruins mesmo, onde a gente não consegue ter amor, a gente não consegue manifestar amor. E para isso, eu gosto muito, gosto de verdade de usar a música que o meu irmão fez do Ho'oponopono. Essa música é maravilhosa, porque você ouve aquela voz linda que ele tem, suave, aquela coisa boa que ele tem na voz, né? E aquela música forte, ela entra para você. Então é como se fosse um ser te pedindo perdão, fazendo você entrar na sintonia do alto amor. Eu queria ler um pouquinho agora no Facebook, posso ler, Fábio? Tá aí? Eu e o Babalu, vamos ler, tá, gente? Meu gato novo. Esse é a minha mais nova aquisição. Não é uma coisinha fofa da vida? Esse branquinho, ai meu Deus, adoro, gente. Amo gato. Aliás, amo bicho, né? Bicho é uma coisa do bem demais. Vamos ver quem tá aqui? Quem tá aqui comigo? A Zeni Patines diz assim: grande verdade, temos sempre que vibrar numa frequência positiva, aí começam a acontecer coisas boas. A Cleri Bioto diz assim: oi pessoal, só agora a internet resolveu funcionar, boa noite para todos. Rosária Cordeiro, gostaria de saber por quê tudo que eu quero fazer é cortado. Maria do Rosário, estatística real. Ô Maria do Rosário, sinto muito por isso, né? Sinto muito pelas coisas que você quer fazer e que são cortadas. Mas eu queria fazer sabe? Eu uso um mantra para esses assuntos. E eu gosto desse mantra, acho que ele ajuda muito a gente. Eu digo sempre assim, que eu queira aquilo que Deus quer que eu queira. Porque às vezes a gente também tem perspectivas, tem sonhos, tem ideias, tem desejos que não estão na nossa linha do destino. Uma coisa básica. Então, às vezes a gente quer coisas, não estou dizendo você, né, Maria do Rosário, o Rosário Cordeiro, porque eu não tenho como fazer uma análise da sua vida. Eu não estou julgando a sua história, tá, meu amor? E eu desejo que você tenha sucesso nas suas empreitadas. Mas, de forma geral, às vezes a gente tem uma ideia errada de coisas que a gente deseja e sonha para a nossa vida. E aí, como a gente tem expectativas erradas, desejos, sonhos errados, que não seriam bons para nós, aquilo não dá certo. E às vezes a gente não se preparou para realizar determinadas tarefas, para ter determinados merecimentos nessa vida. Porque merecimento é uma coisa que existe. Às vezes a gente não tem alguma coisa que a gente gostaria muito de ter, simplesmente porque a gente não merece. E isso é uma coisa assim que só Deus para julgar, né?
Então, quando alguma coisa não dá certo na vida, eu falo, bom Deus, então eu não mereço. Ok que eu não mereço. E aí eu tenho que fazer aquele trabalho interno, profundo, do auto-perdão, do Ho'oponopono, das meditações, para eu acessar dentro de mim uma energia melhor para que eu possa merecer, né? E aí o universo é sábio e começa a nos favorecer com boas oportunidades. Como eu sempre digo, cada caso é um caso. Então, o que eu trago aqui nessas aulas, nesses lives, nesse encontro para vocês, é uma informação que pode ajudar muitas pessoas, né? Então, aquilo que você puder aproveitar daquilo que eu estou dizendo, por favor, aproveite. A Rosângela Viegas diz assim, pois é, mesmo com a minha mãe hospitalizada, consegui através desse pensamento positivo e fazendo Ho'oponopono com o Japamala e tudo, me sentir mais forte, poderosa. Eu sabia que eu podia confiar. Olha que coisa boa. Eu sempre explico, Rosângela, não só para você, né, amada, mas para todo mundo, que a prática constante de meditação, de oração, de mantras e o processo do autoconhecimento que a meditação traz, que o Ho'oponopono traz, que esse mergulho interior traz para você, eu sempre explico que isso não vai evitar que problemas aconteçam na nossa vida, que pessoas morram, que a gente fique doente, que a gente tenha um percalço financeiro, que a gente seja mandado embora de um emprego. Então as orações elas não vão evitar que isso aconteça, porque se aquela lição, que é uma lição, né, gente? Não é o ponto final. Aquilo faz parte do trajeto da vida. É uma lição. Se aquilo está marcado para acontecer na tua linha do destino, se você tem que passar por aquele aprendizado, ok, você tem que passar por aquele aprendizado. Então aquilo não vai ser tirado de você. Vez por outra rola um livramento, né? Então uma pessoa, uma situação é tirada da nossa vida porque a gente não precisa mais passar por aquela lição. E às vezes a gente não entende isso, né? A gente fica triste, ai, perdi a amizade, fulano não fala mais comigo. E às vezes essa situação aconteceu porque é bom para você. Porque aquela pessoa não combinava mais com a sua vida. Porque aquele casamento, entre aspas, ele tinha que terminar porque você tinha que estar livre para viver outras histórias, viver outras experiências, ir para um outro lugar, mudar de casa, sabe? Passar por outras coisas. Então, às vezes, a vida não traz para a gente algo e a gente chora naquela hora, mas depois a gente vai entender que aquilo era bom, que foi bom do jeito que aconteceu. Então, a prática da meditação, a prática do Ho'oponopono, a constância dos nossos exercícios espirituais, elas não evitam que as coisas aconteçam, mas elas nos dão luz para enfrentar uma discórdia, luz para ter a resposta certa, luz para não brigar, luz para ter paz no coração. E isso é muito importante. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, marque aí, eu estou aqui pela primeira vez, eu estou gostando muito desse encontro e eu quero receber as meditações com a Fraternidade Branca, porque todo o meu trabalho ele está focado no ensinamento dos mestres espirituais da Fraternidade Branca. Então eu quero falar para vocês, quero convidar vocês ainda, porque ainda dá tempo, né, que eu fiz um live na terça, não, que dia foi? Sábado passado, que eu voltei de viagem e eu fiz esse live. E nesse live eu falava sobre sonhos e metas para 2017. E muita gente gostou, muita gente curtiu, foi um live super compartilhado. Eu agradeço vocês por compartilharem esses vídeos, que é a forma de me encorajar a continuar com esse trabalho aqui, de graça para todos vocês. E esse live foi muito legal, porque eu resolvi comentar o caso de 5 pessoas que querem transformar os seus sonhos em metas. E essas pessoas, muitas colocaram o e-mail na timeline mesmo. Ah, eu quero participar, quero participar, quero participar. E aí a gente fez um trabalho de pesquisa para juntar o nome das pessoas, é uma trabalheira só. Então, se você quiser participar, você pode mandar um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br.
E a maioria das pessoas que está envolvida aqui no meu trabalho, elas já até fazem parte desse grupo, mas pode mandar o e-mail. E lá você vai receber um formulário, porque a minha equipe organizou um formulário, né? Para que a pessoa pudesse colocar aqueles pensamentos dela de uma forma mais objetiva. Então, se você está querendo participar desse live especial, que vai ser na terça-feira, dia 31 de janeiro, 8h30 da noite, você tem que mandar o seu e-mail para umcanalddeluz, suporte@umcanaldeluz.com.br. E aí você vai receber esse formulário e aí vai ter como você mandar de volta e tudo mais, tá? Então fique esperto aí nesse material. Vamos ver, o Fábio está me mandando mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês, deixa ele me mostrar. Então, eu vou selecionar 5 casos, ok? Já tinha falado isso, mas já que ele quer que eu fale de novo, tá bom. A Neuza Lima diz assim, tô precisando de mais perdão para mim mesma. Pois é, esse tipo de situação em que a pessoa sabe que ela está precisando perdoar a si mesma, ninguém pode te perdoar no teu lugar, né, querida? Então, faça o exercício do auto-perdão que vai ajudar muito. Olha aqui, a Denise Valder diz assim, pratico o Ho'oponopono caminhando para o trabalho todos os dias. Que bom, de manhã ela faz isso, ótimo. Deixa eu ir mais para baixo, que agora um monte de gente já escreveu. Vamos ver aqui. A Andréia da Luzana. Então, Andréia, você tem que escrever, você tem que mandar um e-mail, tá? Para suporte@umcanaldeluz.com.br. Não é para você escrever aqui na timeline. Você manda um e-mail dizendo que você quer participar do meu live especial falando sobre transformar sonhos em metas, ok? E aí, voltando para o tema da autoestima, eu queria falar para vocês que, às vezes, no caminho da espiritualidade, né, a gente começa a se analisar e a gente começa a descobrir que a gente tem muita coisa errada, né? Que o nosso quartinho escuro está parecendo que é uma sala escura, uma casa inteira de escuridão. E aí, às vezes, a gente esmorece com isso, mas não esmoreça, né? Nessas horas, a gente não pode só olhar o lado negativo, a gente não pode só olhar as coisas feias. A gente tem que olhar também com amor as coisas que a gente está fazendo de positivo, as coisas que a gente está fazendo que tem valor. Então, uma das formas de realçar a autoestima, que eu acho que é uma coisa que cabe para todo mundo, em todo o caminho que você trilhar, é você sempre ter consciência das suas realizações. E às vezes a gente esquece das nossas realizações. A gente fica o tempo todo olhando para frente, para frente, para frente, o que eu quero, o que eu vou fazer, o que eu vou realizar, o que eu vou ser, com quem eu vou, só futuro, 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 futuro. E aí a gente esquece de olhar para todas as coisas que a gente já fez, por todas as coisas boas que a gente tem. Então, se você não tem uma casa, você fica assim, o dia que eu comprar uma casa, o dia que eu fizer isso, o dia que eu não sei o quê. Daí você compra a casa, você muda, você fica um tempinho feliz, né? Depois que passa aquele tempinho, você já começa assim, mas eu precisava reformar a cozinha, preciso reformar a cozinha, reformar a cozinha, reformar a cozinha. Sabe, você vai criando sempre uma coisa a mais, que a felicidade daquilo que você já conquistou não tem mais valor. E isso detona a autoestima. Porque a autoestima também é a consciência do bem. Autoestima é a consciência do bem. Do bem do nosso corpo, do bem da saúde, do bem de tudo o que nós temos. Então, esse é o sentimento da gratidão que o Ho'oponopono nos traz. Porque você começa, te peço perdão, esse te peço perdão pode incluir de tudo que eu não tenho, das coisas que eu não consigo realizar, do amor que não veio para minha vida, da felicidade que não apareceu ainda, né? Eu te peço perdão por isso. Eu sinto muito pelo sofrimento que você está passando. Sinto muito. Eu te amo por ser quem você é.
e obrigado. Obrigado por tudo. Quando você começa esse exercício do Ho'oponopono com você mesmo, a autoestima melhora, você fica mais feliz e as coisas acontecem de uma forma muito bacana. Olha, Deise Correia diz assim: estou aberta para a vida, me trazer novos amigos e um novo relacionamento, já que se fechou este ciclo do ano passado. Que 2017 eu seja agraciada com pessoas boas na minha vida, foco no bem. Deise, eu desejo isso para você também. E como eu sempre falo, seja você uma pessoa linda, uma pessoa boa, uma pessoa respeitosa, uma pessoa paciente na vida das outras pessoas. Quem quer ter amigos tem que saber ser amiga, né? Às vezes as pessoas querem muito receber e elas entram numa roda de amigos e ninguém escuta ninguém, né? Amizade às vezes é ouvir, amizade às vezes é você estar perto de alguém só para escutar. Amizade às vezes é você estar perto de alguém que você tá ali, né? Só assim, ó, mão na mão, dá a mão para outra pessoa e ó, fica ali de mão dada, só. Não precisa falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos fazer isso, eu te dou isso, né? Às vezes o carinho que você dá é só o carinho de estar presente. Isso é uma grande coisa de amizade. Vamos ver aqui? A Marta Dourado diz assim: as meditações da Fraternidade Branca são um grande auxílio. Muito bom. Olha, pessoal, estou vendo aqui pessoas escrevendo assim: suporte @ um canal de luz. Vocês têm que mandar um e-mail, não é escrever aqui, tá? Aliás, muita gente, quero fazer um parêntese aqui que eu acho que é bem importante. Muitas pessoas me mandam perguntas, me mandam mensagens, me mandam pedidos e às vezes eu não respondo e não é porque eu não quero, é porque eu não vejo. A quantidade de mensagens é grande, então se você tem alguma coisa para falar comigo, não tem nenhum problema você mandar um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br, porque ali eu tenho pessoas da minha confiança trabalhando comigo. Então elas fazem uma triagem, leem os e-mails e se tem alguma coisa mais pessoal que precisa ser passada para mim, elas me mandam e eu respondo na hora. É muito mais ágil, melhor até do que você deixar no Facebook, você deixar algum post, alguma coisa que você queria saber que é importante nos comentários do YouTube. Você pode pôr os comentários, né? Mas se você quiser mesmo que eu veja ou que alguma coisa assim, você pode mandar um e-mail por aí, porque é mais fácil das pessoas verem, porque às vezes uma mensagem fica lá no meio de outras e a pessoa fala: puxa, Maria Silva nem me deu atenção, não gosta de mim, ou que chato, a pessoa não faz. E na verdade a pessoa faz, aqui não dá, né? Muita coisa para fazer. Vamos ver quem está mais aqui. Tem como mandar o link? Silvia Dias está pedindo. Silvia Dias, se você quiser, vou pedir para a Lu, para ela colocar o link da Fraternidade Branca, das meditações, e vou pedir também para colocar os links do curso e tudo mais, né? Rosângela Viegas diz assim: ser paciente. Muito bem, é isso mesmo. Vamos ver se mais alguém tem alguma coisa para me dizer aqui. A Sueli Marlene Pedroso, ela diz boa noite a todos. A Gilberta. Gilberta, faz tempo que eu não falo com você, né? Boa noite, amiga da Ilha da Madeira. Amiga, o que quer que eu envie daqui da Ilha da Madeira? Paula Briane vai dia 7 para o Brasil e vai ver você. Quero te mandar um presente da ilha. Ô, minha amiga, muito obrigada. Qualquer coisa que você queira, vindo de você será muito bem-vindo. E acho que o maior presente é o carinho, é o respeito, é o compartilhar, é a gente dar sempre espaço para essas mensagens de luz, né? Eu tenho uma história assim, senta que lá vem a história, né? Vou contar uma historinha para vocês. Eu tinha uma amiga, anos atrás, e que a mãe dela tinha esse ditado. Ela dizia assim, que vassoura nova varre bem. E ela estava se sugerindo com isso que quando você tem um emprego novo, por exemplo, você vai toda animada, feliz, porque você vai ganhar o seu salário naquele emprego, que você vai
né, ter uma oportunidade de crescer, de fazer alguma coisa bacana, de fazer suas compras, de acertar sua vidinha. Passa um tempo, você esquece que você tem motivos de gratidão pelo seu trabalho. Passa um tempo, você esquece que há algum tempo atrás você estava precisando muito de um emprego. Então a vassoura deixa de varrer bem, né? Porque você perde aquele entusiasmo, você perde aquela alegria, você perde a boa vontade de estar ali. E tem muita gente por aí, né, que em função de trabalho e da própria vida, as pessoas se animam muito para conquistar alguma coisa e elas não conseguem manter a energia em alta para manter aquilo que elas têm. E autoestima também é algo assim. Então você fica querendo as coisas. Quando você conquista as coisas, nem sempre você tem alegria, amor, satisfação suficiente para manter aquilo que você conquistou. Então, quando você tem uma coisa boa na vida, você tem que manter a energia elevada para você aprender a sorrir com a vida, não ser uma pessoa tristonha que anda acabada por aí reclamando de tudo, não é? Autoestima, também veio esse tema, né? Eu resolvi falar sobre autoestima, porque nasceu num live há um pouquinho tempo atrás, onde eu falava sobre dizer não, a importância de saber dizer não. Eu não sei se você que está aqui presente nesse live hoje, se você assistiu aquele live que a gente estava fazendo. Mas naquele live a história era assim, você saber dizer sim e você saber dizer não. E aí muita gente me mandou mensagem dizendo que não sabia dizer não, que por conta de uma baixa autoestima aceitava tudo e não sabia colocar limite. E que não sabia dizer não para o filho, não sabia dizer não para a família, não sabia dizer não para o trabalho e não dizia não. Só que quem não diz não, teoricamente diz sim e é abusado. Se você não está feliz com uma situação, você não precisa gritar, berrar, ser mal educado, ser agressivo, porque isso não é alguém que tem autoestima. Alguém que tem autoestima sabe dizer não com calma, com paciência e às vezes até com um sorriso nos lábios, né? Então, há de se aprender, de se fortalecer para que você possa dizer não. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é assim, às vezes tem gente inconveniente, né? Às vezes nossos amigos, às vezes até familiares, não sei se vocês já viram isso, mas a pessoa não te facilita dizer não também, né? Ela não te dá a chance de você falar não, porque te impõe aquilo que quer que você faça e aí você tem que tá muito centrado em você, e aí as práticas de meditação ajudam, para você olhar para aquela situação e às vezes até perguntar, devolver a situação para a pessoa assim, mas por que que você quer que eu faça isso? Por que que você quer que eu vá nesse lugar? Por que que você quer que eu haja da forma que você está me pedindo para agir? Então você pode fazer esse tipo de pergunta. Você pode se colocar dessa maneira. Ou então você pode simplesmente dizer, olha, eu sinto muito, mas eu não posso fazer o que você quer. Eu sinto muito, mas isso não dá para mim. Eu não estou nesse momento, eu não estou nesse ponto. Ou sinto muito, eu não vou poder te emprestar esse dinheiro porque eu não tenho, porque eu não posso. Você tem todo o direito de se colocar para as pessoas. Sabe aquela máxima, cada um com seus problemas? É assim que rola, cada um com seus problemas. Você só se envolve naquilo que é seu problema, no que é do outro você não se envolve. Então, é um exercício aprender a dizer não. É um exercício você aprender a colocar limites na sua relação sem dor, sem mágoa. É um exercício desenvolver um bom olhar para as coisas que acontecem com você.
E você que está aí, você sabe dizer sim? Você sabe dizer não? Você sabe assumir aquilo que você pensa? Como é que é para você essa questão de autoestima? Você se vê como uma pessoa que tem valor? Já melhorou a tua autoestima fazendo Ho'oponopono? Porque normalmente o Ho'oponopono ajuda você a levantar a autoestima, né? Às vezes as coisas estão caídas e você melhora. Então, os mestres da Fraternidade Branca, eles ensinam muito sobre autoestima. É uma coisa impressionante. Porque todos eles, da forma que eles são, da forma que eles agem, da forma que eles se manifestam, eles são representantes da autoestima. Se você ainda não fez o meu mini curso da Fraternidade Branca, eu quero dizer para você que vale muito a pena. Que se você está disponível, tem aí um valor, pode ser parcelado, e o valor do curso é bem legal, um valor muito, muito em conta. E eu sugiro para quem ainda não conhece a Fraternidade Branca que se envolva nesse mini curso da Fraternidade Branca, porque os mestres são os autores da autoestima. Porque eles falam coisas para a gente que faz você pensar na vida num outro formato. Vou pedir para a Lu colocar o link do mini curso da Fraternidade Branca para que você possa olhar por aí. Ó, a Deise Marcília dos Santos diz assim: não consigo dizer não. Cláudia Manzi, amo a maneira direta e prática que você tem de expor os probleminhas que nós enfrentamos. A Sasha Nina diz assim: boa noite, MS, gratidão. A Sônia Almeida diz: estou aprendendo. A Rosângela Viegas diz assim: vou ouvir este live outra vez. Sempre é assim. É o momento de eu anotar tantas informações. A Adriane Coirichi Picoloto diz assim: muito bom. Estou aprendendo agora a dizer não, diz a Elza dos Santos. A Angélica Regina Cadre diz assim: não sei nem dizer sim e nem dizer não. A Jaqueline Borsato: preciso aprender a falar não para minha filha. Ai, meu Deus, essa coisa de dizer não para a família, aí, amigos, vou dizer para vocês que é punk. Eu sempre falo para o Fábio, né? Fábio é meu marido e meu parceiro aqui nesse trabalho com vocês. Se não fosse ele, esse trabalho nem existiria, porque ele é o cara da tecnologia, né? Então ele é a pessoa que conhece, manja das coisas, que me possibilita estar aqui com vocês, porque eu achava que o negócio era mais simples, mas não é, tem toda uma armação atrás. E eu sempre falo para ele assim, que quando envolve as minhas filhas, principalmente na questão de dizer sim, na questão de dizer não, como é uma relação kármica, e toda relação de família é uma relação kármica. Então, a minha família, eu com a minha mãe, eu tenho um karma, eu com meu filho, eu com a minha filha, eu com meu marido. Essas pessoas, gente, que estão na nossa vida, são as que mais nos testam. Onde você é testado é na família. É ali com o pai, com mãe, com o irmão, com o marido, com o filho. É ali que está o teste. Então, às vezes, uma coisa simples que eu preciso me colocar, preciso dizer não. Observa você como é que é. Algumas pessoas fluem, você fala livremente, você mostra o que você pensa, você tem conversas na boa com aquela pessoa. E outras, é tão difícil você dizer não. É tão complicado você dizer não. E aí falha a autoestima, falha a força interior, falha a consciência, porque você não consegue se expor para aquela pessoa do jeito que tem que ser. Às vezes passa coisas, já deve ter acontecido com você. Aquela história do juiz de videotape, né? Depois que passa, fala: eu tinha que ter dito isso, eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter arrumado aquilo. E aí tá lá, né? Aquela história complicada, familiar, que a gente não tem como resolver. E para isso, né, foi o meu grande mergulho no Ho'oponopono, foi por causa dessas relações. E foi aí que eu criei um método, usando os meus 30 anos como terapeuta, para melhorar os relacionamentos, para transformar os relacionamentos com o Ho'oponopono. E a primeira versão do meu curso já aconteceu ano passado, e quem quiser se envolver
no Ho'oponopono e no próximo curso do Ho'oponopono que eu vou lançar, você pode deixar o seu nome na lista de espera do meu curso.